Boa noite a todos. Estamos com mais um Despertar do Sensei. Mais uma aula, mais uma atividade que visa aí colaborar com todos os judokas no quesito aprendizado. E hoje o assunto é prevenção ao uso de drogas. Eu sou o professor Marcelo Rodolfo de Queiroz, faixa preta quinto dan de judô, professor de educação física e também sou policial militar, trabalho com ProERG, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre drogas, ok? Muito bem. Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, ONU, todos são iguais perante a lei, sem qualquer discriminação, têm direito à igual proteção da lei. Todos têm o direito à proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Prevenção ao uso de drogas. Primeiro a gente precisa entender o seguinte, nós temos drogas lícitas e ilícitas. Nós vamos dividir cada uma delas, nós vamos falar um pouquinho de cada uma, ok? Veja bem, drogas são todas, o nome já diz, drogas. São coisas que não são boas para a saúde, não prestam. Nada que tem ali é bom para a saúde, tá bom? Tanto as lícitas, cigarro, álcool, remédio, como as ilícitas. Maconha, cocaína, crack, anabolizante, alguns remédios e assim vai. Ok? Muito bem. Próximo. Energia mental e física de Gorokando. É quase impossível estudar tudo sobre os seres humanos em geral em um curto período. Então, assim como é necessário estudar vários assuntos durante a vida, também é necessário que nós tornemos uma pessoa que pode, aperfeiçoando-se, fazer uma análise de qualquer assunto, mesmo não sabendo nada a respeito. Isto é judô. Página 65 do livro Energia Mental e Física de Gorokando. Okay? Prevenção ao uso de drogas. Também faz parte do judô. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de lei? Gente, agora é muito importante, tá bom? Código Penal, vamos ler um pouquinho aqui. Ó. Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006. Institui Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD. Prescreve medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários dependentes de drogas. Estabelece normas para a depressão a produtos não autorizados e ao tráfico ilícito de drogas. Define crimes e dá outras providências. O artigo 33 da lei afirma que caberá pena de reclusão de 5 a 15 anos para quem importar, expor, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar ao consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Quanto à pena de reclusão, a mesma é tratada no artigo 33 do Código Penal, a qual define que esta pena será cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. Depende do juiz. Ok? Não esqueça, se envolver com drogas é crime da prisão. Vamos lá. Drogas lícitas. Bom, nós temos 3, de uma maneira geral: cigarro, álcool, remédios, são drogas lícitas. Ok? Vamos lá. Cigarro, vamos falar um pouquinho do cigarro rapidamente. A origem do cigarro, 3.500 anos antes de Cristo, no Antigo Egito. O tabaco é uma planta que era o quê? Plantada, cultivada e colhida. Começou com cigarro de palha, depois charuto, depois cachimbo. Esses últimos criados por tribos indígenas. Os povos árabes também criaram o narguilé. O narguilé, ele teve origem aí no século I, né? Na época de Cristo, mais ou menos. No século I já tinha o narguilé. O que é o narguilé? A tradução dele é coco seco. Então é uma cabaça, né? Um coco seco ali, como se fosse uma cabaça, e ali o sujeito colocava água, tal, esquentava aquilo e ia fumando. Até hoje existe os narguilés aí, a gente encontra pessoas andando até para a rua utilizando ele. É lícita, pode utilizar, mas é uma droga que vicia e causa muitas doenças, ok?
E ali, o que que tem? Olha só, olha ali em cima. Isso aqui nós pegamos das capinhas de cigarro que as pessoas compram, né? Aí tem lá, ó, no cigarro tem veneno para rato, tem veneno para... olha lá, causa gangrena, cai o dente, olha o cidadão lá com o dente tudo podre, né? O pulmão, o feto nasce morto, né? O bebezinho ou nasce morto ou nasce com doenças. Então, assim, até o sujeito que fuma perto de uma criança, a criança não fumante, é um fumante indireto, acaba fumando também, tá bom? Tem veneno para rato, nossa, só tem coisa ruim no cigarro, não tem nada que preste, nada que... Né? Então, você que é judoca, não fume, faz muito mal para a saúde e seu judô vai ficar muito ruim também. Vamos lá. Álcool. Só voltando aqui um pouquinho no cigarro, é importante saber o seguinte, que o cigarro ele causa gangrena nos capilares das veias que vão para o coração. Então é o seguinte, todas as vezes... Por que a gente faz atividade física? Vamos lá, um pouquinho de educação física aí, né? Por que a gente faz educação física desde criança? Por que a gente faz educação física na escola? Por que é obrigatório fazer atividade física na escola? É obrigatório. Por quê? Porque é um trabalho de prevenção. Por que é um trabalho de prevenção? Porque a criança que faz atividade física na escola, ela vai criar nas artérias, nas veias maiores, ela vai criar o quê? Capilares. Para que servem os capilares? Tem um porquê surgir os capilares. Tem um porquê. Quando treina bastante, bombeia muito sangue, ele força o sangue expandir ali. Então ele vai criando mais veinhas do lado, mais capilares para ajudar a expandir o sangue, certo? Por causa da atividade física. Muito bem. Quando ocorre na fase adulta o infarto, gente, infarto dá em pessoas novas, não dá em pessoas velhas. Gente velha não tem infarto. Infarto tem em gente nova. A não ser que a pessoa tenha um problema sério lá. Mas enfim, infarto dá em pessoas novas, não dá em pessoas velhas. Então, as pessoas que vão lá treinando desde criança, tal, né, na escola, fazendo atividade física, jogando futebol, vôlei, basquete, judô, enfim. O que acontece com essas crianças? Vão criar os capilares. Criando os capilares, quando, se por acaso tiver ali um problema, né, e entupir a veia, não puder passar do sangue, o que vai acontecer? Veja, a natureza ela é sábia, gente. Os capilares vão servir para quê? Eles vão servir para fazer a passagem do sangue passar em volta da veia, tá? Então, ó, nós temos lá a artéria ou tem as veias, ele vai passar em volta. Então, tá obstruído ali a veia, ele passa em volta pelos capilares. A pessoa não morre. Ela tem uma ameaça de infarto, no começo de infarto, mas não morre. Vai para o hospital, aí faz lá os procedimentos para poder se curar daquela situação. Tudo bem? Isso é graças a quê? A atividade física que ele fez na infância, que ele fez durante a vida. Então não deixa o cara infartar. Então quem tem... E o que o cigarro faz? Ele vai o quê? Ele vai necrosar, ele vai destruir esses capilares. É por isso que o sujeito que usa cigarro tem 4, 5 vezes mais chance de ter um infarto do que uma pessoa normal, que não fuma. Ok? Então é muito importante ficar longe do cigarro. Vamos lá. Álcool. Quando a gente pensa no álcool, a gente pensa numa substância que ele vai destruir, ele vai acabar com alguns órgãos, vai cozinhar, né? Cozinhar alguns órgãos do corpo, né? Então, olha só, como o álcool afeta o corpo do adolescente? Ele afeta através do cérebro, ele afeta através do coração, através do fígado, estômago, sistema reprodutor. Gente, o sujeito que toma muito álcool, ele tem uma série de dificuldades. Ele tem uma série de dificuldades no cérebro. Ele não consegue, não raciocina direito, ele não pensa direito, ele poderá ter, vai aumentar a pressão arterial, ele pode ter um derrame cerebral. Olha só. Fora isso, ele poderia ter o quê? Um infarto também, porque vai aumentar a pressão arterial. Ok? Fígado. O fígado, ele é um órgão do corpo que ele faz a função do fígado metabolizar tudo que a gente come. Então, você colocou alguma coisa na boca, o fígado vai metabolizar. Né? Então, por isso que a gente tem que cuidar muito bem do fígado. Comer alimentos saudáveis, né? Mais frutas, menos açúcar. Quer dizer, o fígado ele é responsável por isso. Então, tudo um reloginho. O fígado, pâncreas, baço, tudo é um reloginho que trabalha junto. Tá certo? Então, o que acontece? Toma álcool, o fígado ele vai se transformar numa gelatina. Ele vai se transformar em uma
ele vai se destruir por causa do fígado. Já viram aquelas pessoas que têm cirrose? A cirrose por quê? Bebeu demais, né? Tem cirrose hepática, mas ele bebeu demais e aí surgiu, a barriga fica grande, parece mulher grávida, aquele barrigão lá, e tem que levar a pessoa para tirar a água da barriga, né? Depois volta aquela água de novo, o fígado já está, né? Tá destruído. Então tem que fazer um transplante de fígado, entende? Então nós temos problemas no estômago também, vai ter problema no estômago, ok? A pessoa toma muito álcool, vai vomitar, sabe, sistema reprodutor, não produz espermatozoides. Então, assim, é algo muito prejudicial à saúde, né? Sem falar que a pessoa não raciocina direito, não pensa direito, né? A pessoa não consegue, no trânsito, ele vai causar acidente no trânsito, vai causar acidente para você, para os outros, ele pode atropelar um pedestre. Gente, é só tristeza. Tanto é que as multas para quem dirige alcoolizado, as multas bem altas, né? Justíssimo, né? Próximo aqui. Agora nós temos aqui a maconha, ok? Eu não falei para vocês, voltando aqui um pouquinho, nós temos os remédios também. Os remédios não deixam de ser drogas lícitas, ok? Os remédios, né? Aqueles remédios, tanto os de tarja preta, aquelas de tarja que são indicadas pelo médico, né? Veja, é uma situação. E tem aqueles remédios que não são indicados pelo médico, qualquer um pode comprar, qualquer um pode oferecer para outras pessoas e tal. Excesso de remédio vai causar o quê? Vai causar problema, não deixa de ser droga, que o fígado vai ter que metabolizar e aí ele vai causar transtornos para a pessoa, né? O ideal, puxa, eu estou com dor, vou tomar remédio, caramba, será que o corpo não consegue acertar essa dor aí, fica numa situação... Eu, particularmente, quem me conhece sabe que eu não tomo remédio não tomo remédio para nada, não gosto, e assim vai, tá? Ok? Então, remédio. Aí nós temos aqui, ó, vamos falar um pouquinho de drogas ilícitas agora. Agora são drogas que não podem ser utilizadas aí, não podem ser transportadas também. Cai naquilo que a gente mostrou para vocês aí. Vamos falar um pouquinho da maconha. Nome científico da maconha, cannabis sativa, é encontrado em toda parte do mundo, é um alucinógeno natural, causa os mesmos problemas que o cigarro, com um detalhe, é mais forte. Seu uso contínuo causa uma dependência direcionado o usuário para querer uma droga mais forte, geralmente a cocaína ou o crack, né? Então ele direcionando o usuário para requerer uma droga mais forte, geralmente a cocaína ou o crack. Gente, maconha também vem do Egito, né? É uma planta que é plantada, cultivada e colhida, tem lá a sua origem há 3.500 anos antes de Cristo, existia a vida toda, mas algumas pessoas falam assim, mas tem umas substâncias que são feitas a partir da maconha. Não, elas são uma substância feita a partir de uma estrutura da maconha, e não de toda a maconha, né? Que causa um relaxamento e tal. Isso daí eles retiram uma substância da maconha e fazem lá um remédio. Então não é a maconha em si, ok? Gente, eu fazendo alguns cursos pela polícia, né, do PROERD, até foi um deputado estadual, não lembro o nome dele, mas ele falou que ele foi para Holanda, e lá onde a maconha diz que é liberada, enfim, e lá na Holanda ele falou assim, conversando com o pessoal lá, com autoridades lá, as autoridades diziam para ele o seguinte, nós temos muita vergonha quando nós vamos na ONU, e o pessoal da ONU fala para a gente assim, olha, no seu país é liberada a maconha, nossa, mas eles têm vergonha. Por quê? Porque eles não gostam, né? Mas lá já tem uma estrutura que é liberada a maconha lá. E outra coisa, lá, a maconha liberada não é, segundo esse deputado estadual, ele falou o seguinte, a maconha lá, a pessoa pode utilizar em determinadas cidades, em determinados bares e em determinadas horas da noite, ou seja, tipo das 10 da noite às 4 da manhã. Então não é andando para a rua que você vai ver a pessoa fumando maconha, não é assim, segundo o que ele falou para a gente, tá? Então não é liberado do jeito que as pessoas imaginam, tudo bem?
é uma droga ilícita, causa uma série de problemas, é um alucinógeno, né? A pessoa causa alucinação. E qual que é a questão disso? A pessoa, além de ficar viciada, né? Ela vai ter um certo poder de prejudicar outras pessoas. Vai ter o poder de repente, querendo mais drogas, né? Uma fase de abstinência, assaltar, roubar ou até matar, né? Alguém por causa de dinheiro, ou por causa de algum objeto, para poder comprar mais e mais essas drogas. Tudo bem? Então, tá aí a questão da maconha. Cocaína. Gente, cocaína nós temos... a cocaína, ela é feita em 3 tipos, né? Ela tem a cocaína, tem o crack, que é um tipo de cocaína também, e tem a merla, que é em forma de pasta. Ela é um tipo de cocaína também, tá certo? E são substâncias que... Vamos ler um pouquinho aqui. A cocaína é uma substância produzida a partir de uma mistura química, mistura folha de coca com várias substâncias químicas, né? Ela é produzida em laboratório através de processos químicos, causa depressão, ansiedade, agressividade, aumenta a pressão arterial, infarto, alucinações. Gente, maconha causa o mesmo problema do cigarro, também dá infarto, também dá derrame cerebral, dá um monte de problemas, ok? E a cocaína? A cocaína é a mesma coisa, só que tem uma depressão assim violenta. Então, a estrutura dela, dos neurotransmissores de serotonina e dopamina, eles ficam desequilibrados. É onde a pessoa vai ter uma depressão muito maior. Tá bom? Então, como que ela é? Ela é em forma de pó, né? As pessoas cheiram, aplicam na veia, né? Diluído em água, enfim. São as formas aí que a maioria das pessoas usa. Quem já teve a oportunidade de passar lá pela Cracolândia em São Paulo, vê as pessoas utilizando isso à luz do dia, né? Aí nós temos também, às vezes na rua, a gente vê as pessoas utilizando isso. Infelizmente, hoje em dia, antigamente não era comum, hoje, infelizmente, é comum esse tipo de coisa. Ver as pessoas usando maconha na esquina, na praça. Em algum momento você já deve ter visto sentido o cheiro forte que vem dessas pessoas que ficam nas praças públicas, infelizmente, né? Às vezes a gente não ocupa as praças públicas, em que ocupa as pessoas que são viciadas, enfim. A Colândia está muito cheio disso, ok? Vamos lá. Então temos a cocaína. Passando aqui nós temos o crack. Bom, quando a gente fala do crack, ele é o resto da cocaína. O resto da cocaína volatizada é o crack. E aí, que acontece? Bom, crack ele é uma substância lá que é em forma de pedras, né, que eles fumam através de um cachimbo. O que causa? Né? Olha lá, é o resto da cocaína é produzida a partir de uma pequena pedra e é fumada em cachimbos improvisados. Pode ser uma droga extremamente forte. O indivíduo que utiliza vicia na primeira vez de seu uso e não consegue ficar sem a utilização. Causa vício, depressão, ansiedade, alucinação, agressividade. Depressão, ansiedade, ela está ligada muito em neurotransmissores, principalmente na serotonina. Tá? Então, o que acontece? A pessoa fica com depressão, na falta de serotonina, e aí o que acontece? A pessoa quer fumar e fumar mais vezes isso aí. Aí começa a ficar louco, em crise de abstinência, aí começa a cometer crimes. Rouba os outros, rouba, bate, agride, mata, né? Por causa de um celular velho, por causa de R$10, porque ele fica tão louco para poder tá querendo essas drogas que ele faz qualquer negócio. Por isso que é considerado crime, né? E se for encontrado, é conduzido para a delegacia, né? E é feito todo o trâmite legal com relação às drogas ilícitas, ok? Está dentro daquilo que eu mostrei para vocês lá das leis. Né? Então, lá, vício, depressão, ansiedade, alucinação. Causa muita alucinação. Vê coisa onde não tem, vê coisas onde imagina que tem, mas não é, né? E nisso acaba cometendo crimes, tá bom? Então, é isso daí, sobre o crack. Anabolizantes. Voltando ao crack um pouquinho, tem uma outra droga que não é muito vista, mas é a merla. Então, a merla, ela é uma droga também, não deixa de ser uma cocaína, um tipo de cocaína. O crack é um tipo de cocaína, e a merla também, tipo de cocaína, só que ela é feita em pasta, tá certo? Não é muito vista, não é muito utilizada, mas ela não deixa de ser também um tipo de cocaína, ok? E causa os mesmos problemas aí que o crack e a cocaína. Anabolizantes são substâncias produzidas em laboratórios. Gente, anabolizantes,
tudo que vai para dentro do organismo, o fígado vai metabolizar, né? Mesmo que a pessoa coloque lá na corrente intravenosa, né, direto na corrente sanguínea, vai para o fígado. Tudo bem? Então, assim, e vai rápido. Gente, são substâncias que causam uma série de problemas. Então, nós temos aí, olha lá, ó, doenças graves são causadas pelos anabolizantes. Tumores hepáticos, cancinomas, hepatocelulares, hepatomas, adenomas, etc. Câncer de próstata, doenças cardiovasculares, AVC, infartos do miocárdio, arteriopatias dos membros inferiores, que podem conduzir à amputação dos membros. Gente, anabolizante é cruel, ok? Tem pessoas que ainda são desinformadas a ponto de utilizar, né? Veja, anabolizante não são suplementos. Não é que nem o cara tomar lá um suplemento e tal. Suplemento é uma outra coisa. Embora eu também não concorde com o suplemento, mas é uma outra coisa. Anabolizante é uma droga. Tudo bem? Então, olha só. Não pode ser utilizado. Tá? Anabolizantes são drogas proibidas. Tudo bem? Maravilha. Gente, rapidinho agora para a gente entender a questão das drogas, né? Depressão versus neurotransmissores. Nós temos vários neurotransmissores. Dois importantíssimos que a gente vai falar um pouquinho sobre: serotonina e a dopamina. Tudo bem? Então, serotonina, neurotransmissor, né? Ele vai dar... Qual que é o problema principal? Vai causar... E a falta dele, não tem serotonina, causa ira, agressão, falta de humor, falta de sono, falta de apetite, etc. Gente, ele é encontrado em quê? Em plantas, frutas e vegetais. Então, a gente comendo bastante planta, fruta e vegetais, também aumenta em lá serotonina. Ok? Então, as pessoas que... Aqui do lado tem a dopamina, pessoal. Dopamina, responsável pela sensação de prazer. Fazer o que gosta. Por exemplo, treinar judô ou arte marcial de maneira geral. Fazer o que gosta aumenta a dopamina. É importante? Sim, é importante. E a dopamina também é importante? Ela é importante, porque a falta dela causa esses problemas aqui. Quando é que a pessoa tem a falta delas? Gente, muito simples. Quando a pessoa começa a utilizar o quê? As drogas, principalmente cocaína, crack, maconha, né? Ou mesmo cigarro, álcool. Porque a pessoa entra, pode ver, ó, o cara que usa muito álcool, ele fica agressivo. O cara que usa muito álcool, ele o quê? Falta de humor. Ou ele tem muito humor, ou ele tem falta de humor, né? O cara que usa muito álcool, ele tem uma ira, ele fica irado. Por quê? Porque tem ali uma falta da serotonina, ok? E aí, o que acontece? A pessoa, ela busca, só que assim, ó, tem a falta, mas a pessoa acaba tendo prazer. Então, aumenta as taxas de dopamina. Veja que tem um desequilíbrio. Aumenta a dopamina, diminui a serotonina, então tem um desequilíbrio. Aquilo tem que estar equilibrado. Quando desequilibra, então no começo, a pessoa utiliza muito álcool, vamos supor álcool ou qualquer outra droga, ele acaba tendo um excesso, por exemplo, de dopamina. Aumenta lá a quantidade de sensação de prazer. Só que vai chegar uma hora que aquilo acaba. E quando acaba? Quando acaba, não é só o efeito que acaba. Né? As taxas de serotonina, de dopamina, desequilibram, caem. E aí o cara ele fica agressivo, ele fica com falta de humor, ele volta a ter todas aquelas sensações de quando o cara bebe, ou então quando ele usa algum tipo de droga pesada, tal. Porque a gente não sabe qual é a reação do corpo da pessoa, depende de cada uma pessoa, né? Falta de apetite. Já viu que o cara que usa muito crack, ele não tem apetite? Ele é magrinho? Fala assim, o sujeito ali usa crack, olha como é que ele é magro. Uma das identificações, você começa a identificar através da pessoa que ela é magra, ela é muito magrinha. Então ela tem o quê? Provavelmente utiliza o quê? O crack. Tá certo? É uma das formas de você identificar. Tá bom? Então, equilíbrio das taxas de neurotransmissores são extremamente importantes para poder a pessoa ficar de boa. E se ela utiliza as drogas, ela vai desequilibrar essas taxas. Ou vai faltar uma, ou vai faltar outra. O fato é que a pessoa vai ter problema e ela vai entrar o quê? Numa questão chamada de depressão. Vamos falar sobre depressão agora um pouquinho. Gente, depressão.
vamos pensar na depressão. O que causa a depressão? A depressão causa a partir da falta daqueles neurotransmissores que eu falei para vocês. Tá bom? Então, uma criança que a criança ela não usa drogas, vamos supor. Não usa droga nenhuma, nem cigarro, nem álcool, muito menos maconha, qualquer. Não usa isso. Mas ela só engorda, né? Ela só engorda. Aí você tem lá os pais são separados. Pais que se relacionam com outros cônjuges, né? Então a mãe trocou de mãe e pega uma outra mãe, que não é a mãe daquele filho. Aquele filho ele fica só pescando a situação, né? Filhos que não brincam. As crianças, criança, não brinca. Entendeu? Não jogam videogame. Gente, é uma briga na minha casa parar de jogar videogame, que você não imagina como que é. Nossa, é uma briga, os três. Incrível. Mas, então, a criança não joga videogame. Crianças que não saem mais. Ela tem um sentimento de raiva. Ela começa a se cortar, começa a se mutilar, né? Então, o que acontece? Ela está entrando numa depressão profunda. Uma pessoa que sofre bullying, traumas de infância. Bullying de hoje tem um outro efeito. Olha o bullying de hoje, gente. Já pararam para pensar? A minha época, como é que era o bullying quando era? Na minha época, não. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar como exemplo. Na época, as pessoas que têm aí uns 50 anos, aí, por exemplo. Como é que era isso? A pessoa ia na escola, o sujeito chamava o outro lá de fulano, né? Colocava uma situação pejorativa lá. Bota um nome na pessoa, fulano, né? Você tá mais gordinho, ou você tá mais magrinho, não sei o quê, e põe aqueles nomes aí que vocês conhecem. O que vai acontecer? A pessoa vai lá e vou resolver, vou fazer um randori improvisado aqui na hora do recreio. E aí o couro come na hora do recreio. Gente, acabou. Comeu o couro na hora do recreio, depois a diretora vai lá e dá suspensão para todo mundo, resolveu o problema. No outro dia tá amigo de novo, pegando na mão e tal, não sei o quê, sem problema. Mas e hoje, como é que é, gente, o bullying na escola? O sujeito vai lá, tem um bullying na escola e leva o bullying para casa. Já notou isso? O bullying vai para casa, porque a pessoa que faz o bullying dele na escola, os amigos dele da escola, coloca o bullying na rede social. Coloca lá no e-mail, põe no Instagram, né? Coloca lá no Facebook, e aí, inclusive, grava lá e põe lá pra galera ver. Põe na rede social, só no grupo do WhatsApp, só no grupinho deles lá, que esse cara é excluído, ou ele participa do grupo também. Entende que esse rapaz ele leva o bullying para casa e ele vai, final de semana, fica com o bullying segunda, terça, quarta, quinta, sexta, depois sábado ele leva lá para chácara o bullying, domingo ele leva para piscina o bullying, e ele abriu o celular, tá o bullying ali, tá no celular dele, tá à noite. Como é que fica a cabeça dessa pessoa, dessa criança? Veja, tem todos esses problemas aqui, ó, pais separados, engordam, pais se relacionam com outros públicos, não brincam, não jogam videogame e ainda sofrem bullying. Esse é um caso sério de depressão aí acentuado. Tem que procurar ajuda. Suicídio. Gente, depressão. Ó, lá atrás, hein, serotonina e dopamina, tudo descontrolado. Aí a pessoa tem depressão, certo? Depressão, videogames, olha só, não joga videogame. Doenças multifatoriais, ó, são várias doenças, por vários fatores. Doenças genéticas, pessoal. Pai, avô, perdas familiares, separação dos pais, tudo isso que vai englobando naquela criança, né? Traumas de infância, traumas não resolvidos de infância, por isso que tem que participar de atividade de judô, artes marciais, educação física, né, bullying, né? Tem bullying, baixa autoestima, certo? Fixação do tema morte, ó, isso aqui é muito importante, o cara, fixação do tema morte, gente, fixação do tema morte, gente. Pensar em morrer. Quem é que nunca pensou em morrer na vida? Eu já pensei em morrer. Né? Só que eu penso em morrer, não, eu quero morrer quando estiver bem velhinho, né? Meu pai morreu com 96, então acho que eu posso morrer com 98, né? Então, quando tiver com 98 anos e tal. Por quê? Porque a única certeza que nós temos é não morrer. Beleza? Todos nós vamos morrer um dia. A única certeza que nós temos, né? Já que nascemos, nós vamos morrer. Agora, veja, uma coisa é você pensar no tema morte daqui a muitos anos, enfim, né? Faz parte, daí é pisar no chão, é colocar o pezinho no chão e andar corretamente, certo? Mas e quando a pessoa começa, a criança começa
Ela não só pensa na morte, mas ela pensa em como ela chegar até a morte. Como que ela vai chegar até a morte? Opa, peraí. Quais são o esquema? Como que eu posso esquematizar eu ir até a morte? Tipo, caramba, peraí. Se eu subir nessa escada aqui, for até o último andar do prédio, se eu olhar de cima, se eu pular de lá, eu posso morrer. Né? Então, quer dizer, eu estou mentalizando uma forma de eu buscar a morte. Ó, isso daí é complicado. É totalmente diferente de você pensar na morte. Tá? Peraí, se eu chegar naquela ponte e pular da ponte, eu chego na morte. Então, você entende que a pessoa, o ser humano, ele começa a pensar em como chegar até a morte. A pessoa mentaliza como chegar. Isso é complicado. Eles fazem isso escrevendo, eu conversando com a psicóloga. A pessoa escreve, eles escrevem isso, como chegar e tal, não sei o quê. Então, tudo isso é importante a gente saber. Né? Então, chegar até a causa-morte é uma coisa. Você pensar na morte, todo mundo pensa. É uma coisa que a gente vai morrer lá na frente. Mas agora, criar uma perspectiva de chegar, como fazer um plano para chegar, é diferente. Tá? A gente tem que ficar muito de olho na criançada para ver se eles têm esse pensamento de querer buscar a morte assim, né? Verificando um plano de chegar até a morte. Ok? Deixa eu ver aqui. Autolesão. A pessoa começa a se cortar. A criança chega a estar com risco lá de fato. Chega a estar com outro risco. Chega na criança e fala: o que está acontecendo aí, meu amigo? O que é isso aí? Não, mas não sei o que, não. Explica para mim. E aí relata para o pai, passa para o pai essas informações. Né? Diagnóstico. Deve ser feito por um psicólogo. Esse é o cara certo para estar ajudando. Então, notou essa situação para a pessoa? Notou essa situação da criança? Indica um psicólogo. Falou assim: olha, qualquer psicólogo, mas manda no psicólogo. Porque ele está com esses detalhes aqui, ó. Tá com todos esses problemas. Passa para a mãe. Tudo bem? Então é uma das funções do professor de judô também. Analisar e passar para os pais. Bom, e aí? O que tem que fazer, né? Como que a gente pode fazer um dos diagnósticos, além do psicólogo? Mundo da criança. Mundo da criança, do adulto e do idoso. Não, criança é o nosso foco, mas isso acontece com o adulto e com o idoso. Tá? Então, no caso de como a gente agir, né? Então essa criança, esse adulto, esse idoso deve ter o quê? É legal ter um sensei de artes marciais, o qual o sensei possa ser o espelho dessa criança, certo? Então o sensei de arte marcial é importantíssimo, seja qual arte marcial for. Ele é o espelho daquela criança. Nós somos o espelho dessas crianças. É interessante que esse professor seja um professor de educação física, na saúde, é muito importante. Por quê? Porque ele tem um estudo mais aprofundado sobre vários assuntos. Né? Então, o cara que é professor de educação física, ele tem um outro foco. Ele é voltado para aquilo. É voltado tudo para aquela parte de saúde, toda aquela estrutura. Né? É interessante que tem o quê? Um fisioterapeuta. Esse fisioterapeuta é importante? Ele é importante. Alguns movimentos que a criança não faz, ela não faz por quê? Então, ela precisa ser estudada por um fisioterapeuta. Um psicólogo é importante? Sim, um psicólogo é importante. Por quê? Porque ele vai avaliar todo o contexto daquela criança. Por que está naquela situação, por que é isso, por que é aquilo. Né? E ele vai descobrir uma série de coisas daquela criança. Certo? E o médico. É importante o médico também? Claro que é. O médico vai diagnosticar a doença daquela criança. Ok? O que é isso? Isso aqui é um conjunto de atividades multiprofissionais. Né? São várias profissões para estar ajudando aquela criança que está em estado de depressão. Ok? Muito bem, então o recado nosso foi esse hoje, basicamente sobre as drogas, que é muito importante ficar atento. Você é professor, você tem que ser exemplo. Né? Olá, senseis. Os senhores deverão observar cada aluno e principalmente os adolescentes, pois são os que possuem a maior probabilidade de se envolverem com tais substâncias. Sempre que possível, orientar sobre as consequências do uso de drogas, principalmente o álcool e o cigarro, podem ser utilizados pela população em geral. Lembrando, o sensei, é interessantíssimo que o sensei não fume, que o sensei não beba, né? É interessante que o sensei seja uma pessoa, seja um exemplo, né? A função dele não é ser um exemplo, ele é um exemplo. Então é muito importante que ele não beba, não fume, não seja um exemplo negativo. Ele vai ser, se ele fumar e beber, ele vai ser um exemplo negativo para a criança. Então você que é faixa marrom, que você quer ser sensei, põe isso na cabeça. Se você quer seguir esse caminho, seja um sensei que não tenha vícios, né?
Não seja um exemplo negativo para os seus alunos. Ok? Os alunos vão espelhar no professor. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a oportunidade concebida do Sensei Marcelo, dar continuidade na palestra dele. Meu nome é Emerson Miranda, sou profissional de educação física, fisiologista, especialista em medicina do esporte, pós-graduado em treinamento físico para grupos especiais, estudante de nutrição. Tá? Com o contexto que o Marcelo vem falando a respeito de drogas, a primeira parte que eu acho que é interessante hoje, nós como professores temos, é um cadastro de nossos clientes dentro da academia, para que a gente possa ter uma referência de como ele está, quais são os hábitos de vida desse nosso aluno, desse nosso cliente. Então, aqui a gente tem uma ficha de base, com nome, data de nascimento, endereço, que isso deve ter nas academias para que a gente possa estar iniciando o nosso trabalho. Tá? Seguindo essa ficha, a gente vai ter uma anamnese. Aqui a gente começa a conhecer os nossos alunos. Tá? Se ele tem alguma doença na família, se tem alguma doença pessoal que possa interferir no treinamento, se ele tem alguma restrição ao exercício, se já teve alguma lesão ou se não teve alguma lesão, quais são os hábitos dele, se ele fuma, se ele não fuma, se está em dieta, se não está em dieta, o tipo sanguíneo, isso é muito importante, essa questão do tipo sanguíneo, porque às vezes num acidente, se a gente precisar chamar o resgate, a gente já tem algumas informações já para passar isso adiante para o resgate em relação a prestar os primeiros socorros a eles. Ok? O objetivo desses alunos dentro do trabalho, muitos vêm para o treinamento em judô não só com o intuito de conhecer a filosofia que é o judô, porque o judô para a gente faz parte para aqueles que já praticam o judô há muito tempo, ele passa a ser uma filosofia de vida, trazer o comportamento fora do dojo também. Mas muitos vão para poder relaxar a cabeça, para ter um convívio social. Então, isso vai interferir na intensidade de treinamento que a gente possa aplicar com esses nossos clientes. Tá? Com relação, agora, fazendo essa interferência do uso das drogas tá, dentro do nosso trabalho, é importante nós, como educadores, termos conhecimento na questão de algumas variações fisiológicas que acontecem com nossos alunos. Essas variações fisiológicas, o que é fisiologia? Fisiologia é a ciência que estuda o funcionamento do corpo. Tá? E o que é esse conceito de variações e avaliações fisiológicas? Qualquer alteração que possa intercorrer durante o treinamento. Como o Sensei Marcelo havia falado de algumas drogas, seja elas excitatórias, como cocaína, heroína, efedrina, tá? Os energéticos, que supostamente são algo que a gente acha que é tranquilo, vou comprar no supermercado uma latinha de energético para tomar antes do treinamento, que me dá disposição, os suplementos à base de cafeína, de taurina, inositol, que são algumas substâncias que excitam, aumentam os batimentos cardíacos, isso pode trazer decorrência no treinamento que nós vamos ver. Tanto quanto algumas drogas inibitórias. Tá? Essas drogas inibitórias, como o Marcelo citou, a maconha é muito comum. Hoje, a sociedade hoje, não tem problema, vou estar utilizando, não, estou numa roda de amigos, estou utilizando. São drogas que proporcionam, dentro do sistema fisiológico, o que a gente chama de apoptose neural, que é a morte dos neurônios. Tá? Isso causa uma certa letargia de movimentos, causa um cansaço, tá? Causa interferências na frequência cardíaca, interferências na frequência respiratória. Então, para isso, a gente vai entender essa relação com a droga com o sistema fisiológico. Tá? Aqui, então, eu tenho a frequência cardíaca máxima, tá? Tem a frequência cardíaca de repouso, que essa é quando logo que você acorda, ou depois de um certo de 10 minutos numa posição calma, relaxada, você pega, pode ser aqui na carótida ou no pulso, a frequência cardíaca, ou usar aquela cinta torácica com relógio,
que são os frequencímetros para pegar essa frequência cardíaca de repouso, e determinar uma frequência cardíaca de treinamento, tá? Para um aluno com base nessa aferição que a gente teve da frequência cardíaca de repouso, mais a frequência cardíaca máxima que ele pode trabalhar. Temos também a pressão arterial. Essa pressão arterial ela é obtida através de aparelhos como o esfigmomanômetro, tá? A gente tem tanto digital quanto os aparelhos, que é o esfigmomanômetro mais o estetoscópio. Aquele já requer um pouco mais de habilidade para manipular. E uma coisa muito bacana que a gente vai aprender aqui é o duplo produto. Tá? Isso é o limitante do esforço que a gente possa estar fazendo com os nossos alunos. Porque muitas vezes o que acontece? Um treinamento intenso para um grupo coletivo de alunos dentro do dojo, o que é leve para um pode ser muito intenso para o outro. E se esse aluno lá naquela ficha de anamnese ele não colocou para a gente que ele é cardiopata, que ele é hipertenso, que ele tem algum problema de saúde, e eu não estou acompanhando esse duplo produto, certamente eu posso proporcionar uma isquemia cardíaca, uma lesão no coração dele ali. E se ele estiver ainda utilizando qualquer drogas lícitas, seja ela um energético, um termogênico para supostamente queimar gordura, para querer acelerar mais o ritmo de treinamento, um vasodilatador, um broncodilatador para melhorar a respiração, eu tenho interferência nisso que pode comprometer o nosso trabalho. Ok? Então vamos lá. O que é frequência cardíaca máxima? Tá? A frequência cardíaca máxima ela é obtida quando eu pego 220 e retiro a idade desse aluno. Um exemplo, um aluno de 20 anos de idade, 220 menos 20 anos, eu tenho a frequência cardíaca máxima de 200 batimentos por minuto. Feito isso, eu vou saber que ele pode chegar ao treinamento dele, no máximo, a 200 batimentos por minuto. E como que eu vou saber disso, professor? Pega a frequência cardíaca dele, determinado treino, você deu um exercício muito intenso, gente, 10 segundos, pega a frequência cardíaca. Pegou a frequência cardíaca, na sequência, tá? Na sequência, o que eu vou fazer? Peguei o resultado que eu obtive ali e multiplico por 6. Eu vou ter a frequência cardíaca máxima dele. Ah, está dando 210 batimentos. Opa, pera lá, o treinamento está sendo muito intenso. Só diminui um pouco a intensidade de entrada do golpe, diminui um pouco essa corrida, diminui um pouco a força com que você está executando o movimento, para estar vendo esse controle do treinamento para que a gente não possa ter complicações ali no treinamento. Isso com base na frequência cardíaca máxima. É uma fórmula de Carl von Nehm, tá? Que foi um cientista que descobriu essa fórmula para a gente aí. Tá? E o que é frequência cardíaca de treinamento? Tá? Segundo o American College de Treinamento de Desportivo, o que eles determinam para a gente? A prescrição de treinamento físico aeróbio, tá? Feito pela frequência cardíaca de reserva. Aí vai entrar aquela frequência cardíaca que eu falei para vocês, que ou eu uso a faixa, ou eu pego quando a pessoa está deitada, descansando um certo tempo. Então, vamos lá. Eu tenho a frequência cardíaca de treinamento. Eu vou chegar naquele dia no dojo e vou falar, hoje eu quero fazer um treino para 70% de intensidade do treinamento. Então, eu vou pegar a frequência cardíaca máxima, 220, menos a idade do aluno. Aí eu pego a frequência cardíaca de repouso dele. Ah, ele deu 60 batimentos em repouso. Eu retiro dessa frequência cardíaca máxima os 60 de repouso dele. Aí eu vou multiplicar pela intensidade de treinamento que eu quero. Ah, hoje eu quero um treinamento de 70% de intensidade. E somo novamente a frequência cardíaca de repouso. Eu tenho ali uma frequência cardíaca de treinamento. Eu tenho um controle do treino, mesmo o treino sendo de maneira coletiva, eu consigo fazer um controle individualizado ali da intensidade de treinamento. Por quê? Eu usei uma variante que é a frequência cardíaca de repouso. Então eu consigo ter uma segurança dentro desse treinamento. Ah, professor, mas por que isso tem a ver com as drogas? Vamos lá.
Um aluno usou uma droga excitatória, cocaína, heroína, o crack, a cafeína, efedrina, a pseudoefedrina, tá? Isso aumentou os batimentos cardíacos, aumentou a excitação cardíaca. Isso vai fazer com que eu aumente a frequência cardíaca de repouso. Eu vou ter complicações na intensidade de treinamento. Isso pode causar desconfortos, tá? Isso pode causar até mesmo um AVC, um acidente vascular cerebral, durante um aluno. Tá? Aqui eu tenho um exemplo, um aluno condicionado possui uma frequência cardíaca de 62 batimentos por minuto e realizou um teste de esforço máximo atingindo a frequência cardíaca máxima de 194 batimentos por minuto. Qual deve ser a sua frequência cardíaca inferior e inferior para um treinamento aeróbio? Tá? Então eu vou determinar lá, ele tem 194 de frequência cardíaca máxima, tá? E o repouso dele 62. Eu vou calcular 60% para a frequência cardíaca inferior e 80% para a frequência cardíaca superior. Então, o treinamento desse aluno, ele vai ter uma variação, uma grade, que vai de 141 batimentos por minuto até 168 batimentos por minuto. Com isso, eu estou utilizando o treinamento aeróbio com esse aluno. Tá? O predomínio de energia que eu estou utilizando ali não é só esse tipo de energia. O predomínio da energia que eu estou utilizando ali, ela vem de caráter lipolítico, ela vem do caráter de composição de gordura corporal. Eu vou utilizar a gordura dele ali como fonte de energia. Ok? Então, isso a gente pode não só trazer as técnicas da luta para os nossos alunos, não só trazer a filosofia do judô com respeito ao próximo, respeito à sociedade, tá? Como domínio do próprio corpo, mas também uma forma de saúde, tá? Uma forma de proporcionar a melhora do condicionamento cardiopulmonar. Quero trabalhar força, eu aumento a intensidade desses treinamentos, lembrando sempre que eu vou levar as intensidades até o limite da frequência cardíaca máxima. Tá? Outra coisa, a pressão arterial. Tá? É um fator muito importante, porque antigamente, gente, a gente tinha aí como um hipertenso somente idosos. Hoje não é privilégio dos idosos ter hipertensão. Tá? Hoje tem muita garotada tendo problemas com pressão alta. Por quê? Bebidas alcoólicas, tabagismo, tá? Uso de drogas. Então, isso faz com que aumente a pressão arterial. E durante o exercício físico, eu aumento a necessidade de bombeamento cardíaco, porque o músculo vai precisar de mais nutrientes, ele vai precisar de mais oxigênio, ele vai precisar de mais aquela permuta de tirar o gás carbônico e levar oxigênio para o tecido muscular. E se o aluno já é um hipertenso e lá na anamnese eu não prescrevi, ele não prescreveu que ele usa o medicamento para pressão alta, ele não determinou para mim que é hipertenso e ainda escondeu que usa algumas drogas, que bebe, que costuma tomar energético para vir para o treino, durante o treinamento eu vou fazer uma intensidade de treinamento. Gente, hoje a gente vai treinar para 80% de intensidade. Eu sei que aquele aluno vai me trazer um problema sério dentro do treinamento. Agora, se eu tenho um aluno, que eu tenho uma ficha cadastral dele, que eu sei que ele é hipertenso, que eu sei que ele tem um problema na pressão arterial, na hora de iniciar o treinamento eu já vou aferir a pressão dele. Estou com o aparelho na entrada do dojo, dá uma olhadinha na pressão, pega leve no treino, vai mais devagar no treino, vamos fazer o Ticom com uma entrada mais tranquila, não vamos fazer uma pegada tão forte no treinamento. Tá? Então, a pressão arterial ela é definida pela força exercida pelo sangue por unidade de superfície na parede vascular. Então, essa pressão na parede vascular, alguns vasos dilatadores também interferem. Eu posso estar dando aula para uma pessoa de mais idade que ela tem o uso concomitante aí de eu gosto
de usar um remédio que me ajuda na vasoconstrição para poder fazer um agrado para a família, que está comercializado aí de maneira bem tranquilas na farmácia aí. Ele interfere na elasticidade da parede da artéria. Daí esse aluno vem para o treinamento, tá? Usou o medicamento, tá? O tal do azulzinho, e veio para o treinamento. Vai ter complicações, porque eu tenho aqui os vasos maiores, que são as artérias, diminui para umas arteríolas e chega nos capilares, que são os vasos bem menores. Quem vai lesionar são os capilares, e vai dar uma interrupção ali, pode ter no cérebro, um AVC, no coração, uma isquemia cardíaca. Então, essa é a importância da pressão arterial. Refletindo a interpretação do débito cardíaco, que é o volume de sangue que sai de dentro do coração. Então, quanto mais intenso o treinamento, mais eu necessito aumentar o volume de sangue do coração. A pressão arterial é representada pela pressão sistólica e pela pressão diastólica. A pressão sistólica é aquela pressão que contrai e ejeta o sangue do coração. A diastólica é aquela que relaxa o músculo do coração. Tá? Então, quando a gente fala para o aluno, você tem uma pressão 12/8, 120/80 batimentos por minuto, tá? mmHg, desculpa. Tá? Então, eu tenho essa pressão, a pressão sistólica 120 e a diastólica 80 mmHg. Chegamos no duplo produto. Aqui, gente, eu quero uma atenção maior de vocês pela seguinte situação. A possibilidade de uma isquemia, portanto, aumenta o declínio do duplo produto nas atividades propostas, aumenta a sua margem de segurança. Segurança é a palavra-chave aqui para a gente. Nós, como educadores, tá? Tanto o conceito de educador físico, quanto o conceito de treinamento como sensei, tá? De educar os nossos alunos para o mundo, nós temos que sempre prezar pela segurança desses alunos, desses nossos clientes. Por quê? Prevenindo o uso da droga, a gente vai ter segurança dentro do conceito de família. Prevenindo o uso da droga, a gente tem um conceito de segurança na sociedade. Prevenindo o uso da droga, a gente tem um conceito de segurança dentro do dojo. Prevenindo o uso da droga, a gente tem um conceito de segurança dentro do nosso próprio corpo. Tá? Então, o duplo produto ele vai trazer a segurança, assim como permite o profissional que prescreve o exercício uma maior flexibilidade na faixa de intensidade em que pode atuar. O que é o duplo produto? Tá? Olha como é bem simples a gente utilizar. Um aparelho de pressão. Eu vou pegar a pressão arterial sistólica, que é ela mais alta, 120 batimentos por minuto. E vou multiplicar pela frequência cardíaca dele. Esses aparelhos digitais, ele me dá a frequência cardíaca e me dá também a pressão arterial. Então, eu só preciso de uma calculadora. Eu multipliquei a pressão arterial sistólica pela frequência cardíaca, eu tenho o duplo produto. Quando o cardiologista interrompe um teste ergométrico, é porque o seu duplo produto, esse cálculo que é feito, ele está chegando próximo dos 30 mil. Esses 30 mil já é um esforço exagerado para o músculo cardíaco. Então, ele já começa a prevenir que venha a ocorrer uma lesão do miocárdio, do músculo cardíaco. Então, o comportamento do duplo produto não depende apenas da intensidade, mas também do tipo de duração de solicitação. Até pouco tempo, havia uma tendência de considerar as atividades aeróbicas como as mais seguras para os sujeitos com maiores riscos de ocorrências cardíacas. Beleza, eu ponho um aluno para fazer uma caminhada, porém ele está com a pressão alta e ele começa a ter uma interferência de desidratação, que começa a aumentar o nível de sódio no corpo dele, começa a aumentar a queda de potássio, a pressão dele vai subindo e a frequência cardíaca dele vai caindo. Ele vai aumentar o duplo produto. Ele pode ter uma isquemia cardíaca pedalando. Então, isso salva a vida. Isso nos ajuda muito no nosso trabalho. Tá? Aqui, para a gente entender um pouco o que é o coração. O coração é uma bomba que ele tem a finalidade de espalhar o sangue para o corpo. Nós temos dois tipos de circulação. Tá?
nós temos a grande circulação e a pequena circulação. A grande circulação é aquela que leva o sangue do coração para todas as partes do nosso corpo. E a pequena circulação é aquela que vai levar o sangue, tá, do coração para o pulmão, onde vai fazer a troca de oxigênio e gás carbônico para a gente. Tá? Então, nós temos as cavidades de átrios, ventrículos, dividido no meio a gente tem um septo. Então, isso é a importância para a gente cuidar dessa bomba cardíaca não utilizando as drogas, não utilizando coisas que excitam esse sistema cardíaco, porque eu tenho aqui os marcapassos naturais, tá? Que eu vou mostrar aqui. Esses marcapassos naturais, tá? Eles são os nódulos sinoatrial, átrio ventricular e as células de Purkinje. Eles dão aquela oscilação a hora que abre o ventrículo, fecha o ventrículo, bombeia o sangue, relaxa o músculo cardíaco. Isso é controlado quimicamente. Vamos voltar lá atrás. Se eu estou usando uma droga antes de ir para o treinamento, tá? Fumei um cigarro de maconha, eu tenho uma alteração da química desse sangue. Eu tenho uma alteração da química desses batimentos cardíacos. Eu vou ter um problema na parte cardiológica. Se eu estou utilizando uma droga excitatória, uma cocaína, uma heroína, estou utilizando os energéticos da vida, essas latinhas, essas garrafinhas de energéticos, certamente eu vou ter alteração dessa química sanguínea que vai me proporcionar uma excitação maior do músculo cardíaco aí, tá? A importância do músculo cardíaco no nosso corpo, ela não é única e exclusivamente dependente só dele, tá? Ele precisa também ter um auxílio do quê? A musculatura dos gastrocnêmios, da panturrilha, outros músculos periféricos do nosso corpo, antebraço, panturrilha. Por quê? Quanto mais forte eu tenho esses músculos, tá, eu ajudo no bombeamento para dar o retorno desse sangue para o coração. Porque o músculo cardíaco está fazendo a função dele, de apertar, tirar o sangue através do débito cardíaco e mandar para a periferia do corpo, onde o músculo está sendo exercitado. Porém, se eu não tenho a musculatura da panturrilha trabalhada, forte, tá, na hora do sangue voltar, ele tem mais dificuldade, porque ele vai ficar dependente somente das êxtase venosas, das bombas venosas que têm cílios dentro dos vasos para ajudar ele a subir. Então, fortalecer a musculatura periférica, fazer trabalho de fortalecimento para o antebraço, fazer o trabalho de fortalecimento da musculatura, das coxas, da perna, é de suma importância para prevenir lesões cardiológicas. Tá? Durante a prática de exercício físico, seja ele aeróbio ou anaeróbio, a bomba cardíaca exerce um trabalho de suma importância para a manutenção e sustentação da atividade metabólica do exercício. Portanto, considerar este o mais importante sistema homeostático. O que é sistema homeostático? Tudo tem que estar na normalidade do corpo. Eu tirei da normalidade, seja por ele por um declínico, eu tenho que fazer a homeostasia novamente, trazer para um estado normal. Eu excitei demais o meu coração, o meu corpo, eu vou ter que lutar para trazer isso para a normalidade de novo. Então, isso é uma homeostasia. Tá? Então, ele tem como responsabilidade transportar o oxigênio para os tecidos musculares e retirar o gás carbônico do mesmo, além de nutrir os tecidos com substratos bioquímicos, tá, participativos da atividade física. Porque senão eu levo o aluno a um cansaço físico, a queda do rendimento de treinamento. Certo, gente? Então, o ciclo cardíaco, ele compreende o quê? O momento em que eu excito o coração, a partir do momento que eu vou ter o primeiro batimento, lá no primeiro marca-passo, nódulo sinoatrial, é um ciclo. Começa o nódulo atrioventricular e depois vem para a base baixo do coração. Tá? Eu fiz a contração, daí faz aquela pressão arterial sistólica e diastólica. Com isso, o que eu fiz com ele? Isso é um ciclo cardíaco. Quando eu completo isso, eu tenho um ciclo cardíaco. É uma excitação do sistema cardíaco. Então, gente,
o que eu quero dizer aqui para vocês? A utilização de drogas dentro do treinamento, a utilização de supostos suplementos que possam vir a trazer benefícios para aumentar o rendimento, melhorar a performance, aumentar a força, vou fazer um ciclo de anabolizante, vou fazer um ciclo de uma droga para aumentar a força dentro do treinamento. A gente supostamente acha que vai ter rendimento com isso. Mas o que a gente vai ter de consequência lá na frente? O que vai acontecer lá na frente? É um atleta que vai ter uma luta só? É um atleta que vai lutar contra a própria vida lá na frente, porque ele vai trazer uma descompensação cardíaca, uma descompensação do sistema nervoso por conta de trazer as drogas que proporcionam apoptose, a morte do neurônio. Tá? Então, aí está a nossa função como educadores, tá? De orientar os nossos alunos, orientar os nossos atletas a não utilizar as drogas. Tá? Muitos deles têm problemas que são chamados de prolapsos de válvula mitral. A válvula mitral são aquelas válvulas que fecham, como eu fecho o átrio e a passagem do ventrículo, para que o sangue, quando bombeado aqui embaixo, possa sair de dentro do coração, porque senão eu tenho o que a gente chama de escape mitral. Tá? Muitas das crianças têm esse escape mitral, o sopro mitral, mas com o tempo vai corrigindo, porque vai fortalecendo essa musculatura e essas válvulas do coração. Porém, tá? Se o aluno não me determina na avaliação e na anamnese que ele não tem, ele tem um pequeno escape mitral, ele tem um prolapso mitral lá, e ele não fala para mim, durante a intensidade do treinamento, eu corro o risco de romper as cordas tendíneas que seguram essas válvulas, proporcionando a ele uma arritmia cardíaca ou uma parada cardíaca durante o treinamento. Então, mais um motivo pelo qual a gente tem que ter essa anamnese dentro do nosso dojo. Tá? Sístole e diástole, como eu já havia falado, o ciclo entre um batimento cardíaco e o relaxamento do músculo cardíaco, a contração e o relaxamento. O ciclo cardíaco consiste no período de relaxamento, chamado de diástole, durante o qual o coração se enche de sangue, seguido pelo período de contração, chamado de sístole. Tá? Por isso que a sístole exerce mais pressão, que é a PAS, pressão arterial sistólica, é a que dá 120, 130 batimentos mmHg. Então ela é mais forte, porque ela tem a força de injetar o sangue do coração. E a diástole, que ela relaxa o músculo cardíaco. Isso tudo tem a ver com uma questão chamada hipoglicemia também. Muitos dos alunos vêm para o dojo sem comer, não se alimentam. Muitos utilizam excessos de cafeína dentro do antes do treinamento para ter mais disposição dentro do treinamento. Muitos utilizam substratos energéticos dentro do treinamento que aumenta a necessidade de uma transmissão de um neurônio para o outro. Isso vai excitar o sistema nervoso dele. Essa excitação do sistema nervoso tem um preço. Esse preço é o quê? Eu preciso de glicose, eu preciso de uma fonte de energia. Aí ele começa a ter uma hipoglicemia. A hipoglicemia comete tanto pacientes diabéticos do tipo 1 quanto do tipo 2, como aqueles que não são diabéticos, mas que estão fazendo jejum. E vem treinar em jejum e não come nada, porque está fazendo um jejum intermitente, tá fazendo jejum de longas horas. Tá? E qual que é o risco disso? O quadro clínico da hipoglicemia consiste em sintomas relativos à alteração do comportamento sensório, coma, convulsões locais ou generalizado. O aluno pode ter uma convulsão ou pode ser generalizado, uma convulsão generalizada que pode trazer sequelas, sudoreses. Aí cai naquela situação, começa com a sudorese, começa a haver uma descompensação da bomba sódio e potássio, começa perdendo muito líquido do nosso corpo, começa a subir na pressão arterial. Tremores, taquicardia, arritmia do músculo cardíaco, sensação de fome intensa. É legal treinar assim, gente? Não,
Então, a orientação para uma alimentação correta, a orientação para treinar com a intensidade correta se faz de suma importância para a gente. Como prevenir uma hipoglicemia? Não pular refeições, principalmente antes das aulas de educação física, evitar exercícios extremamente intensos. Para aí a gente já está pensando, e lá a gente conversou, o que são intensidades de treinamento e como vocês vão calcular isso com base na frequência cardíaca. Tá? Diminuir as doses de insulina, no caso dos diabéticos dependentes insulínico, antes do treinamento, porque sabendo que os exercícios já vai consumir essa insulina. Outra situação de patologia dentro do nosso trabalho é os DPOCs, que são o quê? Doença pulmonar obstrutiva crônica. Nós temos hoje um quadro mundial que a gente está vivendo de segurança na questão pulmonar, tá? Por conta dessa situação que a gente está vivendo no mundo inteiro, dessa pandemia. E muitos vêm procurar treinamento, o dojo, já tendo acometido pela Covid. E muitos desses pacientes, que já saíram dos quadros críticos, vêm para a academia com uma certa cautela da parte respiratória, uma certa dificuldade para fazer o exercício, para respirar. Tá? Outros são umas situações de pessoas que têm rinite, sinusite, tá? Bronquite. Tá? Então, caracterizada essas DPOC pela presença da obstrução ou limitação crônica ao fluxo aéreo, que começa aqui, ó, na face, apresentado pela progressão lenta e reversível associada a respostas inflamatórias anormais do pulmão e partículas nocivas aos gases. Tá? Então, isso o que acontece? Quando eu começo a intensificar o treinamento, muitas vezes essas pessoas que têm DPOCs, que usam aquelas bombinhas, que são vasos as broncodilatadoras, tá? Elas acabam tendo uma dificuldade para estar respirando. Então, se lá na anamnese, na ficha, colocou, eu tenho asma brônquica, cobra desse aluno trazer a bombinha dele para junto do treinamento. Porque dependendo da intensidade de treinamento que nós vamos aplicar, ele vai ter uma complicação no treino. Ele vai colabar os bronquíolos, os brônquios, e vai ter uma dificuldade de permuta de gás entre o alvéolo pulmonar e o saco pulmonar. Aí ele vai ter uma dispneia, ele vai ter uma dificuldade de respirar ali dentro do treinamento. Isso vai gerar um transtorno principalmente emocional, por conta da situação da pandemia que a gente está vivendo. Hoje, se a gente for falar para a pessoa, estou com dificuldade respiratória, a pessoa já vai se assustar. Tá? Então, a bronquite crônica é uma delas, tá? Que é o aumento de secreção brônquicas. Muitos são alérgicos a alguns substratos e acaba tendo essas bronquites. Relata na anamnese para a gente. Efizema pulmonar é o alargamento anormal e permanente dos espaços aéreos distais, como os bronquíolos, tá? Até mesmo a árvore brônquica, ela não tem força para manter a permuta e o transporte de oxigênio ali dentro. Tá? A inatividade física ou o sedentarismo nesses pacientes faz com que eles fiquem altamente descondicionados, reduzindo sua massa muscular, principalmente em membros inferiores. Você lembra que eu falei para vocês, gente, que a importância de treinar os membros inferiores para retornar o sangue para o coração? Porque nós temos duas circulações, a pequena circulação, que é do coração para o pulmão, e a grande, que é do coração para o corpo todo. Se eu perco massa muscular, principalmente em membros inferiores, eu começo a comprometer as outras circulações também. Então eu começo a comprometer a minha parte respiratória, e dificultando de maneira acentuada a atividade de vida diária do paciente. Não é só atividade de vida dentro do treinamento, não. Tá? Levando até a total inatividade. Levando a total inatividade a ponto do paciente não ter condições de levantar para andar. Porque eu tenho tanta acidez muscular
que ele tem dificuldade de executar qualquer movimento. American Thorax Society define a reabilitação pulmonar como um programa multiprofissional, elaborado individualmente e dirigido a pacientes com problemas pulmonares crônicos e seus familiares, com o objetivo de otimizar a performance física, social e autonomia do paciente. Tá? Então, o que quer dizer isso? É de suma importância nós, como professores, como sensei, durante o treinamento, ter consciência disso, porque nós nos vamos enquadrar dentro dessa equipe multiprofissional. Porque não adianta o paciente, o aluno, chegar para a gente e falar, professor, sensei, eu utilizo bombinha durante o treinamento. E a gente está lá descascando o treino neles. Tá? Ele começa a fazer uma hiperventilação. E eu falo, não vai usar a bombinha. Não, agora não. Vamos aguentar o máximo. Eu vou trazer uma complicação. Tá? Os programas de reabilitação pulmonar são compostos por 4 partes. Tratamento medicamentoso, que não compete a nós fazer isso, e sim ao médico. O treinamento físico, aeróbio ou anaeróbio, tá? Que é o treinamento de força, por conta de fortalecer as musculaturas periféricas, para retornar o sangue para o corpo, de membros superiores e inferiores. O treinamento da musculatura ventilatória, o diafragma, os músculos intercostais, ensinar o aluno a inspirar, expirar. Programa educacional e intervenções psicossociais e comportamentais. Por quê? Por que psicossociais? Tá? Quem aqui nunca teve ansiedade ou passou por um estresse emocional em que teve uma descarga de adrenalina dentro do corpo? Essa descarga adrenérgica dentro do corpo faz com que a gente aumente a ventilação. Só que se eu tenho um problema respiratório e eu tenho uma descarga elétrica respiratória, por conta de uma excitação nervosa, por conta de uma excitação de drogas, tá? De uma drogas excitatórias, consequentemente eu começo a produzir mais adrenérgicos dentro do corpo, adrenalina, noradrenalina. Isso vai excitar o meu sistema nervoso e vai aumentar essa hiperventilação. Isso vai trazer problemas para a gente. Tá? Os fisioterapeutas e os educadores físicos são os profissionais da saúde mais habilitados para trabalhar com o treinamento físico desses pacientes. E têm sido envolvidos nesses programas em todo o mundo em razão dos seus conhecimentos de fisiologia do exercício e fisiopatologia respiratória. Gente, eu sempre falo para os meus alunos, para os meus colegas, que eu falo que na primeira aula eu tenho aluno, na segunda aula eu tenho colegas. Tá? Na terceira aula eu tenho amigos. Um deles é o Marcelo Queiroz. Tá? Que na primeira aula que eu dei para ele na faculdade, ele era um aluno. Na segunda a gente sentou para almoçar junto. Daí diante, nós tornamos amigos. A importância de estudar, ela não tem tempo. Tá? Estou com 60 anos, não importa, você está vivo. Faça uma faculdade, estuda. Conhecimento não ocupa lugar no espaço. Sempre falei isso para ele. O lápis é mais leve que a enxada. Então estuda. Por quê? Imagina, dentro do dojo, com uma faixa preta na cintura, com conhecimento, com segurança, com trabalho que você vai fazer o que é a filosofia que o judô traz para a gente. Nos ajudar com autoconhecimento e ajudar o próximo, tá? Com o conhecimento que a gente tem. Então isso é de suma importância, gente. Tá? Busca conhecimentos. Os cuidados e orientações durante o exercício. O primeiro cuidado é a saturação parcial periférica de oxigênio. Ah, mas como que eu vou saber isso? Hoje está muito na moda, devido à pandemia que a gente está vivendo aí, tá? Esse aparelhinho chamado oxímetro. Deixa eu ligar ela aqui. Aqui eu tenho a saturação de oxigênio periférica, tá? Para me saber o quanto de hemoglobina, o quanto de oxigênio está circulando no meu corpo. Se eu tenho alguma infecção,
isso derruba, isso cai, isso compromete no meu treinamento. Tá? Se eu estou utilizando alguma droga, isso vai comprometer, porque vai mostrar para mim a frequência cardíaca do aluno que está excessiva e ele está diminuindo a frequência respiratória dele. Tá? Então, isso é importante para que a gente tenha dentro do nosso trabalho. E é tão simples. Botou no dedo, apertou, eu vou ver lá, saturação. O valor da saturação de oxigênio não deve ser inferior a 85. Se está inferior a 85, opa, pera lá. Alguma coisa de anormal está acontecendo. Eu estou com uma infecção bacteriana, PCR meu está alterado, não está tendo febre, professor. Não, mas está com a saturação de oxigênio baixa. Vai lá, porque eu preciso de oxigênio para treinar. Se eu não tenho oxigênio para treinar, vai cair meu rendimento. Tá? Então, isso é importante a gente ter dentro do treinamento. Segundo, a dispneia, que pode ser verificada indagando ao paciente ou ao aluno, ou por seu padrão respiratório, caso o paciente apresente um período respiratório muito curto. Isso é aquilo que ele fica assim, ó, gente. Vê se vocês conseguem prestar atenção bem no meu rosto aqui. Ó. Ele está hiperventilando. Tá? Ele não está conseguindo oxigenar. E isso, se vocês fizerem o teste aí, inspirar, vocês vão começar a sentir tontura, porque aquela troca de oxigênio e gás carbônico não vai acontecer. Eu começo a mandar mais gás carbônico para o meu sistema nervoso central. Mandei mais carbônico para o sistema nervoso central, eu começo a ficar intoxicado, começo a sentir tontura. Tá? Temos que fazer adequações aos treinamentos com o uso da máscara. Tá? Já é mais um motivo para a gente ter o controle da saturação de oxigênio, mais um motivo para a gente ter um controle da dispneia, da parte respiratória. O terceiro está diretamente relacionado ao segundo, que é a necessidade do fornecimento de oxigênio. Tá? Uma dispneia assinada sem a queda da saturação de oxigênio, ele pode receber oxigênio suplementar. É importante ressaltar que as evidências, aí até esse momento, sugerem que isso pode amenizar os sintomas de falta de ar sem alterar o desempenho do paciente, o físico do paciente. O que acontece muitas vezes? Muitas vezes a gente tem um campeonato que vai ser feito no Chile, no Peru, em países mais altos. Tá? Nossos alunos já vão com uma saturação abaixando para lá. Por quê? Aqui eu tenho, a nível do mar, uma certa quantidade que me supre a necessidade de oxigênio no pulmão. Se eu vou para os lugares mais altos, eu tenho que fazer adequação e ficar um tempo nesse período para o meu organismo começar a produzir substratos até que ele aumente essa oxigenação, esse número de hemoglobinas para melhorar isso daí. Caso contrário, eu vou ter que fazer o uso do oxigênio. Então, um aluno saiu daqui, vai competir em lugares mais altos, e eu não levei em consideração a isso, eu vou perder o aluno não para o meu adversário que está lutando com ele, mas para ele mesmo, para a fisiologia, para o corpo dele. Porque ele vai chegar para mim, eu não tive gás, eu não consegui. Por quê? Eu não respeitei isso, eu não respeitei a fisiologia. Tá? Mais um motivo para a gente estudar, gente. E por fim, o quarto, orientar o paciente, tá, a realizar as atividades fazendo exercícios freno-labial durante a respiração, a manobra que desloca do ponto de igual pressão das vias aéreas, diminuindo e colabando as vias aéreas e favorece a troca gasosa. Olha só, mais uma vez, vocês vão ver meu rostinho aqui. Ó. Olha aqui, abaixo dessa barba aqui, tem um lábio, tá? Se eu começo, quantas vezes a gente não viu aluno correndo com a boca aberta? Está entrando e saindo oxigênio pela mesma situação. No entanto, existe um fisiologista muito bom que está lá em cima, chamado Deus. Ele fez essa parte para entrar oxigênio, os pelos nasais aqui, os cílios nasais para filtrar, as conchas nasais para aquecer, tá? E depois para exalar o ar pela boca.
Se eu estou fazendo essa respiração, para que eu mantenha a pressão igual de entrada e saída de ar, para que eu não faça isso e sinta desconforto de tontura e mal-estar, frenar os lábios, deixar eles mais tenros, mais duros, ajuda a igualar a pressão de entrada e saída de oxigênio, melhorando esse desconforto de tontura que possa trazer. Tá? Então, com o treinamento físico em pacientes portadores de DPOC, espera a melhora da capacidade física, da qualidade de vida e da redução da dispneia. Gente, que é momento mais adequado para a gente mostrar a importância do esporte, a importância do judô para os nossos pais, para os nossos alunos, para os nossos clientes, tá? Para a sociedade, tá? A importância de colocar o filho no judô, porque ele vai aprender. Vocês terão aula com o Marcelo e com a gente de psicomotricidade, vocês vão entender o lado motor disso. Mas aqui, a parte fisiológica, que a gente possa trazer os nossos alunos, os nossos clientes, para melhorar a qualidade de vida no momento em que o mundo mais está precisando respirar melhor, ter uma saúde melhor, diminuir os processos inflamatórios, ter mais qualidade de vida. Tá? Eu quero agradecer aqui, gente, tá? Os senhores deverão observar cada aluno, e principalmente os adolescentes, pois são os que possuem a maior probabilidade de se envolverem com tais substâncias, com as drogas. Sempre que possível, orientar sobre as consequências do uso das drogas, principalmente o álcool e o cigarro, que podem ser utilizados pela população de maneira geral e é vendido aí, de maneira ilícita. Os energéticos. Então, vocês conseguiram ver um pouco da interferência dessas drogas no sistema fisiológico desses alunos. Tá? Eu quero agradecer pessoas que foram de suma importância na minha vida acadêmica, na minha vida profissional, na minha vida pessoal, porque hoje eu falo que a minha vida acadêmica ela tem como alicerce a minha vida com 8 anos que eu entrei para o judô. Primeiro, o Sensei Mamed, que foi de suma importância na minha vida, foi um pai para mim dentro do dojo. Um grande amigo, Alexandre Mangueira, que é um sensei também que eu tenho, um grande amigo. Um grande amigo que foi meu aluno, hoje é um amigo, tá? Que a gente chega até a conversar de madrugadas. Tá? Marcelo Queiroz. Tá? O Sensei Calazans, que faz um trabalho na cidade de suma importância, que faz um trabalho para o judô de suma importância. E todos vocês. Tá? Porque se eu for ficar citando o nome aqui, talvez vai passar o Sensei Sandro, vai passar um ou outro, mas eu quero dizer para vocês o quanto eu sou grato à família do judô, porque hoje eu sou o que sou graças ao judô, que me deu respeito, disciplina, competência, né, e perseverança naquilo que eu tenho que fazer na minha vida. Tá bom, gente? Agradeço de coração a oportunidade de ter conversado um pouquinho de fisiologia com vocês.